O Voe ele mudou para se adaptar a essa nova realidade de valores de gráfico enormes, de ideias super legais que eu ando vendo aí no mercado. E eu me inspirei em alguns contratos legais que eu vi, mas esses contratos que eu vi, eles só estão disponíveis para escritores já famosinhos, pelo menos. E a Flive vai tentar trazer esse formato para escritores que podem estar desde o zero até já ter algum público base para sustentar esse rolê. O mais legal é que a nova Voe permite que autores publiquem livros, não só o livro que ele está publicando de graça, mas um novo livro de graça, e também dá a possibilidade do escritor virar tradicional, o que quer dizer que a Flive passa a ela investir em algumas coisas que normalmente seria o autor que investiria. E deem like, por favor, tá? Lembrando do like. Pô, o chat tá aqui do lado, né? Desculpa aí, não tinha visto. Bom, o novo projeto Voe. Tem algumas capas aqui, ó. Capa da Bia tá aqui, inclusive. Como é que funciona, tá? A ideia do Voe, do projeto Voe da Flive, é fomentar escritores. Então, para fomentar, a gente está buscando que o autor ele publique de graça, que ele não tem que pagar pela publicação dele. Como que a gente viabiliza um escritor não ter que pagar pela publicação dele? Ele conseguindo vender 50 exemplares, a publicação vai ser totalmente gratuita. Ponto. Tem que ser aceito, tem que ser avaliado, né? Tem que entrar, tem que clicar aqui, mandar o original e tal, se inscrever. Não é essa palhaçada, não é só, eu quero. Manda lá e acabou. Não. A gente é uma editora séria, a gente só publica livros que a gente realmente acredita que vai dar certo. Então, mano, conseguiu vender 50 exemplares, é de graça. 50 exemplares, praticamente qualquer pessoa vai conseguir vender com a sua comunidade. E tem uma novidade, tá? O preço de capa de venda desses 50 exemplares agora inclui frete grátis. Ou seja, o cliente, quando ele for fazer a compra, ele vai ter um cupom de frete grátis. Por quê? Porque o frete grátis é, sem dúvida nenhuma, depois de tanto tempo para mim já tá morto essa questão, frete grátis é, de longe, a melhor forma de você dar um benefício para o cliente comprar. Então, na pré-venda na Voe, todos os livros Voe, a partir de novembro, eu acho, ou novembro ou dezembro, eles têm frete grátis. E tem que vender 50. Vendeu 50, a publicação é totalmente de graça. Se aquele livro vender 100 exemplares, todos os exemplares vão com um bottom gratuito, que a gente vai fazer um bottom para cada um. Se vender 150, além do bottom vai um cartaz também. Então, se vender 150 exemplares, pelo menos do livro, além do livro, todos os clientes, todos os 150, 190, tanto faz, vão receber o livro, um bottom e um cartaz, tudo pago com esses valores que a gente vai conseguir com as vendas dos livros. Aí que vem as novidades legais. Cara, isso é muito louco, tá? Mas eu tenho muita fé que vai valer a pena, que alguns autores muito legais vão chegar aqui. Se o livro vender 200 exemplares, a Flive banca totalmente uma nova publicação do autor no ano seguinte. Então, vamos supor que você é escritor, você se inscreve para o Voe agora, em agosto. Seu livro vai ser publicado em dezembro. Aí você vai lá e você vende 200 exemplares. No contrato está escrito, se você vender 200 exemplares na sua pré-venda, em 12 meses, a Flive tem que publicar, você tem que fornecer o original, né? Mas a Flive tem que publicar um livro seu totalmente de graça. Sem meta, sem nada. É uma publicação gratuita e tradicional. E aí, se esse livro, na pré-venda, vender 300 exemplares, ele se torna tradicional da Flive. O que quer dizer se tornar tradicional da Flive? Tá? Caso quem tá vendo aí tá por fora de como é que a Flive funciona, só que a Flive ela trabalha com uma margem de lucro pro autor, né, de 70%. Tá? O autor fica com 70%. Isso faz com que o autor ele seja o principal responsável por construir a sua comunicação individual e também financiar a impressão do livro. Porque com 30% que a Flive tem, a gente paga
custos ligados à estocagem, atendimento a cliente, atendimento ao próprio autor, e aí a parte relevante, né, que é a logística e a experiência Flive, que é onde a Flive investe em comunicação. Todo mês, pelo menos uma vez por mês, a gente agora está fazendo sazonal, então tem campanhas que duram uma semana, campanhas que duram 2 meses, depende da ideia. Mas toda a etapa, né, a Flive faz uma campanha de divulgação forte, onde a gente investe pesado em brindes e em comunicação para atrair os leitores para comprar os livros da Flive. Então os 30% que a gente ganha, a gente gasta nisso. E não sobra. Então, obviamente, não dá para pagar a impressão. Então, o autor que paga para ter estoque dele aqui. Mas se o autor não quiser que tenha estoque dele na Flive, o livro dele segue vendendo em impressão sob demanda. Então, tipo, o autor não é obrigado a pagar para imprimir o livro dele. Ele pode deixar só a impressão sob demanda, o cliente compra, chega na casa dele o livro impresso, o autor recebe a comissão dele e tá show de bola. Tá ligado? Tá show de bola. Se vender 300, o que acontece é que aquele livro passa a ser de responsabilidade da Flive investir. O autor, se eu não me engano, ele passa a ganhar 15 ou 20% de royalties líquido, só que toda a impressão tem que ser custeada pela Flive e automaticamente a Flive também vai fazer investimentos muito maiores para construir a imagem do livro em si, porque a gente já tem uma margem maior que permite a gente investir também em comunicação direta para o livro e na impressão. Entendeu? Então, o novo Voe, ele existe para pegar aquele escritor que está pensando, eu tenho um livro legal, eu tenho uma história legal, só que eu não tenho grana para publicar, mas eu sei que eu conseguiria vender pelo menos 50 ou até muito mais com a minha comunidade, que pode ser uma comunidade de leitores que o autor já construiu publicando de diversas formas, pode ser uma comunidade de fãs que acompanham ele em alguma rede social, em alguma produção de conteúdo que ele já faz, ou pode ser alguém que tem uma comunidade local que apoia ele, tá ligado? Família. Oh, mosquito louco, mano. Família, amigos, professores e tal, que foi como eu comecei no meu lançamento. Meu primeiro lançamento só foi meus amigos, minha família e pessoas que eu conheci na minha vida, tipo professores, e eu vendi 150 exemplares no lançamento. Era outra época, mas sinceramente eu não acho que aquela época mudou muita coisa, porque eu morava numa cidade de 100 mil habitantes e eu tinha 18 anos de idade. Então, o Lucas de hoje, com certeza lançando um livro hoje pela primeira vez, ia vender muito mais do lançamento. Porque eu conheço muito mais gente, eu tenho muito mais laços. Eu construí uma bagagem muito maior que me facilita gerar isso, entendeu? Então, esse escritor que tem esse perfil, ele vai se dar bem no Voe. E é um projeto, porque ele é um projeto de fomento. É a Flive investindo em histórias que a gente acredita e em autores que a gente acredita. E essa é a nova Voe. Espero que vocês tenham curtido, mano, porque eu me empenhei muito em fazer e eu me inspirei realmente em alguns selos e contratos legais que eu vi pelo mercado e que eu achei bacana, achei propostas legais, mas eu vi que elas não estavam sendo oferecidas a escritores da base. E aí a Flive veio para oferecer para a base também.